E aqui estamos para, juntamente com os irmãos, abrirmos a palavra do Senhor e sermos transformados por ela. Porque a palavra do Senhor ela é capaz de fazer isso, independente do pregador, independente de quem está aqui à frente, independente de quem está instruindo ou ensinando. A própria palavra e a suficiência da palavra, ela tem esse papel de transformar as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiros Coríntios, capítulo 15. Vamos fazer essa leitura do verso 1 ao verso 4 inicialmente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 diz: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, nós oramos, pedindo que o Senhor nos ajude a expor de maneira fiel a Tua Palavra. Abençoe os irmãos, para que apenas com a leitura da Tua Palavra possam ser edificados, mas que esse tempo aqui seja um tempo proveitoso de aprendizado da Tua Palavra e mudança de vida também. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu queria, com esse texto que começamos a ler, tratar com os irmãos sobre o tema confiando em Cristo e sua obra. E nós já vimos que os primeiros versos desse capítulo 15 nos traz essa informação, porque o versículo 3 e 4, ele vai trazer a base do cristianismo, a base do que aqui nós estamos fazendo. Se não existisse essa informação do verso 3 e 4, nós vamos ver nesse texto que não havia motivo para esse ajuntamento que aqui estamos fazendo. Então, a importância dele. O capítulo 15 aos Coríntios vai nos trazer, o apóstolo Paulo está instruindo essa igreja acerca da doutrina da ressurreição. E a partir de informações dos próprios irmãos, no capítulo 7, no início do capítulo 7, ele vai dizer, com relação ao que me escreveste, eu acho que essas palavras, ou seja, o apóstolo Paulo recebe um escrito dos irmãos para que aí fosse o motivo pelo qual ele iria escrever essa carta. Então ele começa a instruir a igreja acerca de vários assuntos. Ele vai trazer à igreja assuntos como as divisões na igreja. Veja que a igreja de Corinto, inicialmente, e os irmãos sabem, era uma igreja muito problemática. Nós vamos ver isso. Uma igreja muito problemática porque na sua composição eram romanos, eram gregos, eram orientais, judeus. Então existia um grupo muito grande de pessoas com suas culturas dentro dessa igreja. E com isso muitas ideias deles, principalmente dos gregos, estavam sendo colocadas dentro da igreja. E isso estava causando problemas na igreja. E sem falar que a cidade de Corinto era uma cidade completamente perniciosa, era completamente uma cidade com problemas morais principalmente. E então esses irmãos estavam com problemas e eles escreveram ao apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo ajudasse.
Então, essa igreja ela tinha problemas de divisões. Eu não dizia que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Essa igreja tinha problemas de desordens morais graves. Tinha problemas com relação ao casamento. Eles estavam sem saber o que fazer com relação se realmente eles poderiam se separar, se eles poderiam casar novamente. Com relação ao celibato, muitos problemas, muitas dúvidas esses irmãos tinham. Discussão sobre alimentos oferecidos a ídolos, discussão sobre o culto público, uso de véu, dons. Então, todos esses problemas essa igreja tinha. E por último, é o problema também com relação à doutrina da ressurreição. E eu vejo que esse é o maior problema dessa igreja. Não que os outros não fossem um problema, pelo contrário, eles eram grandes problemas. Eles traziam problemas para dentro da igreja, eles afetavam o corpo de Cristo, mas eram problemas que poderiam ser resolvidos e eram resolvidos pelo apóstolo Paulo e também pelos líderes da igreja. E eles precisavam ser tratados, e eles precisavam ser mudados, pessoas precisariam mudar as suas opiniões. Mas esse daqui é um assunto crucial, porque a igreja, mesmo com divisões, uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, mesmo com esses problemas, ela ainda continuava sendo a igreja do Senhor. De novo, problemas graves de divisão, problemas que deixavam o povo perturbado, mas que mesmo assim eles ainda eram o povo de Deus. Mas se eles errassem, no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 15, eles perderiam toda a sua configuração de igreja. E aquilo que eles estavam fazendo, eles poderiam fechar as portas e ir embora, porque não era mais a igreja do Senhor. Então eu coloco isso como a parte principal dentro da exortação e do ensino do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios. Porque, irmãos, porque por esse motivo, o apóstolo Paulo deu a sua vida. O apóstolo Paulo perdeu, entre aspas, a sua vida, defendendo o versículo 3 e o versículo 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, o apóstolo Paulo, eu vou mostrar para os irmãos sabem muito bem, mas para relembrar, o quanto ele sofreu por isso, o quanto ele padeceu, e que a perseguição mais fraca foi o apóstolo Paulo ter sido chamado de tagarela lá em Atenas. Veja, numa visão, ele passa a Macedônia, vai para a cidade de Filipos, e quando ele prega esse evangelho do Cristo ressurreto, ele é preso, ele é açoitado. Então ele sai e vai para Tessalônica. De lá ele é pressionado a sair, porque senão aconteceria coisa semelhante ao que aconteceu em Filipos. De lá ele vai para Bereia. Da mesma forma, os judeus de Tessalônica vão para Bereia perseguir o apóstolo Paulo, porque ele estava pregando a ressurreição de Cristo Jesus. E quando ele chega em Bereia, os irmãos, vendo que os judeus estavam chegando para, mais uma vez, prender o apóstolo Paulo, para, inclusive até, se possível, fosse a matá-lo, eles tiram o apóstolo Paulo de Bereia e ele vai para Atenas, já bem distante. Quando ele chega em Atenas, ele chega no Areópago, ele chega no meio dos filósofos, dos estoicos, epicureus, daqueles homens de conhecimento, e que, diga-se de passagem, o conhecimento só vinha das mãos deles, o conhecimento só era possível através deles. Então eles veem o que o apóstolo Paulo está falando, está pregando, e o que diz esse homem? Chama ele para cá. O apóstolo Paulo, quando chega no Areópago junto com eles e começa a discursar com eles, vê um local vazio, um Deus desconhecido, e diz: é esse Deus aí que eu quero pregar.
o Cristo ressurreto. Então, quando os atenienses ouvem que o apóstolo Paulo fala de ressurreição de Cristo, ressurreição dos mortos, ressurreição dos que ainda viriam após a vinda de Jesus Cristo. Então, quando eles ouvem isso, os atenienses não querem receber. Ele disse: esse homem está falando besteira aí. Nós te ouviremos depois, queremos ouvir você depois sobre isso. Mas veja que eles começaram a blasfemar quando eles ouviram o apóstolo Paulo pregando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Mas em todos esses locais, em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e depois para Corinto, em todos esses locais que o apóstolo Paulo passou, ele sofreu, ele apanhou, ele foi preso, pessoas blasfemaram do Evangelho, mas pessoas se converteram a Jesus Cristo. A semente ela foi plantada em todos esses locais pelos quais o apóstolo Paulo passou. Inclusive, em Atenas, o principal, o Areopagita, que agora eu não me recordo o nome, ele se converte. Veja, o principal do Areópago se converte, ele e sua família. Então veja que as palavras do apóstolo Paulo, mesmo com toda a rejeição e blasfêmia, ela produzia frutos por onde ele passava. E ele passou a sua vida inteira sofrendo por essas palavras. Por isso que agora, aqui aos Coríntios, eu digo que é a parte mais importante do ensino do apóstolo Paulo aqui em Corinto, porque ele está trazendo a base para o cristianismo. Porque sem isso, nós aqui também poderíamos ir para nossas casas, porque não faria sentido aqui estarmos. Então, voltando a Corinto, porque nós fizemos essa viagem do apóstolo Paulo, essa segunda viagem, e agora ele chega na cidade de Corinto, aí nós vamos perceber a relação que tem o apóstolo Paulo com essa igreja. Então, quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto e encontra com Priscila e Áquila e Priscila, um casal judeu, e que eram fiéis ao Senhor, e que esse casal, eles trabalhavam construindo tendas, e como o apóstolo Paulo tinha isso como ofício, seus pais, ele se junta a esse casal em Corinto, e vai trabalhar com eles, e vai morar com eles, na casa deles. E todos os sábados ia o apóstolo Paulo à sinagoga dos judeus para persuadi-los acerca da ressurreição. O assunto do apóstolo Paulo é a ressurreição, é o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Quando ele chega na sinagoga e ele começa a pregar, mais uma vez, ele não é aceito. Então ele chega diante dos principais da sinagoga e dizem: as minhas mãos, é como se ele dissesse assim: eu lavo as mãos com vocês, em outras palavras, eu estou livre do sangue de vocês e agora esteja o sangue sobre vossas cabeças. Ou seja, vocês são culpados daquilo que vocês não estão querendo receber. E a partir de agora eu vou para os gentios. Veja que o apóstolo Paulo, ele é considerado o apóstolo aos gentios. Ele diz: a partir de agora eu vou aos gentios. Mas aí ele conhece outro homem chamado Tício. E esse Tício mora numa casa vizinho à sinagoga dos judeus. E chamam o apóstolo Paulo para lá, para ele pregar nessa casa, vizinho, colado, ao lado. Então o apóstolo Paulo vai para essa casa e começa a pregar a ressurreição de Cristo, começa a pregar o evangelho. Ele não negocia isso. É tanto que quando ele vai lá em 2 Timóteo, no finalzinho da sua vida, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Porque independente da situação, independente das circunstâncias, independente de se ele estava sofrendo, se estava levando cadeia, se estava levando chicotadas, ele estava pregando o evangelho. Enquanto ele respirasse, ele estava pregando esse evangelho, porque ele entendia que isso era algo fundamental para a salvação do pecador. E aí ele pregando nessa casa vizinha, muita gente se converte. E em visão à noite, e ele já tinha como propósito de ir aos gentios, de ir embora, mas ele recebe uma visão do Senhor. E qual é a visão? Qual é a mensagem que ele recebe? Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então o apóstolo Paulo fica em Corinto 1 ano e 6 meses, pregando a palavra do Senhor. Então veja, irmãos, que não deixa de ser perseguido na cidade de Corinto. Continua sendo perseguido, é levado aos tribunais em Corinto. Tudo isso acontece, mas ele passa 1 ano e 6 meses em Corinto, depois ele vai para Éfeso, de Éfeso ele vai para Jerusalém, de Jerusalém ele volta para Antioquia, assim fechando a sua segunda viagem missionária. E agora nesse momento ele está em Éfeso. E esses irmãos de Corinto, devido a um bombardeamento de doutrinas e de problemas dentro da igreja, eles escrevem ao apóstolo Paulo e querem saber acerca desses assuntos. E nesse aqui em específico, talvez o grupo dos saduceus, porque, veja, existiam a oposição a Jesus, desde a época de Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Então esse povo ele era a oposição a Jesus, a oposição ao evangelho. E os saduceus eles não criam em anjos, não criam em arrebatamento, e talvez fossem eles que estivessem colocando no meio da igreja a ideia de que isso não existia, e eles estavam preocupados com isso. Ou também talvez fossem um grupo chamado os gnósticos, os gregos, os detentores do conhecimento, segundo eles. O fato é que a igreja estava com problemas, e o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer: irmãos, verso 1, eu venho agora lembrar-vos, eu venho trazer a vossa mente esclarecida. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, eu venho agora ensinar a vocês. Por que ele não vai ensinar? Porque ele já ensinou. Ele passou 1 ano e 6 meses, como nós vimos, dentro de Corinto, ensinando, primeiro na sinagoga, depois na casa de Tício, a casa vizinha à sinagoga, ensinando aos irmãos acerca do evangelho. Então agora ele está apenas relembrando a esses irmãos, trazendo à memória deles a memória esclarecida. Eles não são pessoas que não conhecem, eles já conheciam. Então, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu entendo que os irmãos estão perseverando, porque se eles não tivessem perseverando, se eles não tivessem mais preocupados com isso, nem teriam escrito ao apóstolo Paulo. Apenas teriam seguido as orientações dos saduceus, talvez, e teriam seguido sua vida, pensando em Cristo apenas nesta vida, não é? Então, ele vai dizer: esse evangelho que recebestes e que ainda perseverais. Verso 2: por este evangelho, também sois salvos. Então aqui está a base. Aqui estão os efeitos do evangelho. A salvação do pecador. Então por esse evangelho, por ele também sois salvos. Agora veja: se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Se a palavra que eu preguei a vocês estiverem retendo-a, certamente vocês serão salvos, porque esse é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se retiverdes tal palavra, como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui nós vimos os efeitos do evangelho. Agora o verso 3 e 4 que lemos, é aqui a base, a essência do evangelho. Porque sem isso aqui não existe evangelho.
Sem a ressurreição não existe, acabou. Então por isso a importância. E eu fui, durante o tempo que estava estudando com o pastor Timóteo, uma coisa interessante que ele passou para nós, aqui vale como um rodapé, para que a gente fique apercebido. Se você tiver, ele dizia ele, se você tiver alguns segundos com alguém, e você só tem esses segundos para falar sobre o plano de salvação, você só precisa ler o versículo 3 e o versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 15. Mais uma vez, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Crê nisso? Crês nisso? Se a pessoa disser creio, confessar com a sua boca creio, e essa confissão foi uma confissão de coração verdadeira, essa pessoa está salva. Alguns segundos só. Muito bem. Aí o verso 3, expondo o verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha irmãos, a ideia aqui é, eu passei para vocês aquilo que veio até as minhas mãos. Eu não adicionei e nem retirei nada. Então, o que nós vemos hoje, desde esse tempo aqui, porque estava sendo adicionado, estava sendo retirado coisas do Evangelho. Aqui estava sendo retirado a ressurreição. Então, hoje, se alguém vier com o Evangelho, ou vier com alguma palavra, ou vier com alguma coisa nova para você, mas se não trouxer a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nem receba, porque não é o Evangelho, não é a base. Então ele vai dizer, eu entreguei para vocês aquilo que eu recebi, da forma como eu recebi, eu repassei para vocês. Então vocês não têm para onde correr e nem fugir dessa verdade. Agora, do verso 6 ao verso 11, nós vamos fazer uma leitura completa, direta. O apóstolo Paulo vai dizer a esses irmãos o que aconteceu após, para validar esse evangelho, para validar essas palavras, para validar esse acontecido histórico. Porque a morte e a ressurreição de Jesus é algo histórico, é algo que de fato aconteceu e foi visto. Veja, verso 6, verso 5. Depois que aconteceu isso, ele vai dizer, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, a maioria desses irmãos, desses 500 que foram vistos, ainda estavam vivos e poderiam testemunhar desse fato histórico. Porém, alguns já dormem. Verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. No finalzinho dessa parte, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo parece que está querendo se engrandecer, mas não é, de forma alguma. Ele está dizendo que trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Veja, e de fato aconteceu isso mesmo. Nas suas viagens, nas suas cadeias, nas suas prisões, a sua vida inteira entregue ao Evangelho. Mas ele diz aqui, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, o crédito do trabalho
do apóstolo Paulo estava com o Senhor, não estava com ele. E ele diz: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não importa quem está pregando, não importa quem está levando o evangelho, e o que importa é o conteúdo desse evangelho. Se esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, receba e creia e seja salvo, como ele diz no verso 2, por ele também sois salvos. Irmãos, agora ele vai concluir essa parte do verso 12 ao verso 19. Nós partiremos para essa conclusão também, porque aqui o apóstolo Paulo usa todo o capítulo 15 para falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E ele inclusive vai dizer como que isso se dará, porque ele vai responder as perguntas como: em que corpo nós vamos ressuscitar? Aquele que morreu e que se espedaçou, será que se juntará aos pedacinhos e voltará? Tudo isso ele vai responder aos irmãos durante essa carta. Mas aqui nós vamos parar no verso 19, do 12 ao 19, vendo as consequências e o perigo de negar a ressurreição. Porque tem um preço. O preço é altíssimo e ele custa a nossa vida. Por isso que eu coloquei como tema: confiando em Cristo e em sua obra. Veja o que diz o verso 12. Dizendo aos irmãos: ora, se é corrente, ou se é correto, se é comum, se é normal, né? Se é normal pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é, ou como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Percebe aqui que dentro da igreja existiam pessoas que estavam trazendo essa doutrina, que ela não vinha de fora, não foi algo que chegou à igreja de fora, é algo de dentro da igreja. Pessoas que haviam se levantado no meio da igreja dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Então ele vai levar essa questão à frente, dizendo o seguinte, ó, verso 13: e se não há ressurreição de mortos, é um problema, porque Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É assim que vocês querem? É assim que vocês estão sendo instruídos? Do meio de vocês está saindo pessoas com essas ideias? Então, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Veja que a consequência de Cristo não ressuscitar traz um outro problema. Verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, foi em vão tudo o que eu fiz, o apóstolo Paulo dizendo. Foi em vão as minhas viagens missionárias. Foi em vão as cadeias, as chicotadas. Principalmente em Filipos, que o apóstolo Paulo sai quase morto de lá. Então foi em vão tudo isso, foi em vão a pregação e é vã a vossa fé. Verso 15: e mais, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Veja o problema, porque temos asseverado, ou seja, temos assegurado, temos defendido que contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é verdade ou se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, veja que foi em vão a nossa pregação, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e ainda mais, aqueles que estão pregando esse evangelho, eles estão sendo falsas testemunhas de Deus, porque estão atribuindo a Deus coisa que Ele não fez, se é verdade que Cristo não ressuscitou. Veja que
traz sempre problemas em cima de problemas. Verso 16, ele vai basicamente repetir aquilo que ele acabou de dizer. Verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, mais uma vez, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vai dizer o que? Olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, ainda não teve salvação para vocês, não. Ainda estamos no pecado. Ele dizia ainda, né? Verso 18: e ainda mais. E ainda tem mais um problema em cima desse. Sabe aqueles que morreram na esperança de Jesus Cristo? Aqueles que estavam no meio de vocês e que criam no Senhor, e que confiaram na ressurreição, e que criam no Evangelho de Jesus Cristo, eles estão perdidos. Veja o verso 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, irmãos, veja, você percebe junto comigo que a ressurreição de Jesus Cristo e esse tema e essa instrução do apóstolo Paulo, em detrimento de todas as outras instruções, ela é a principal. Mais uma vez, todos os outros problemas são problemas graves, traz tristeza para a igreja, traz divisão, traz problemas. Mas se a igreja errar nisso aqui, olha o que acontece: todos perecem, inclusive aqueles que morreram na esperança de se encontrar com o Senhor, pereceram. Agora vem o verso 19, porque ele traz uma pancada para as nossas vidas. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Jesus Cristo, se o tempo que estamos aqui reunidos, se aquilo que nós estamos aqui fazendo se limita apenas a essa vida, a esperança em Cristo é apenas essa vida, se o porvir não nos interessa e nós não cremos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, conforme algumas versões. Aqui ele diz infelizes, amenizando. Somos os mais miseráveis, porque todos estamos perdidos, se essa fosse uma verdade, que não é. Então ele vai dizer, olha, se a nossa esperança, se a sua esperança, Corinto, em Cristo se limita apenas a esta vida, como aqui, como alguns dentro, alguns no meio de vocês estão trazendo essa verdade, essa verdade não, essa história. Se eles estão trazendo isso para vocês, e vocês estão crendo, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Agora, irmãos, ele vai dizer no verso, ele vai continuar, e ele vai dizer no verso 31, verso 32, verso 32, queria que você visse comigo no verso 32, ele vai dizer, dia após dia eu morro, e protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, de que adianta sofrer por essa causa? De que me adiantou ter lutado em Éfeso e ter lutado com feras? De que isso me aproveita? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse versículo, ele é muitas vezes mal interpretado. Às vezes no churrasco, a gente está no churrasco, aí o irmão diz assim, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não. Comamos e bebamos para a glória do Senhor, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Porque aqui, esse comamos e bebamos, que amanhã morreremos, é para os que não têm esperança.
É nesse contexto que se fala isso. Os israelitas também tinham essa... Foi falado em Isaías também. Isaías, não precisa ir para lá. Isaías 22 diz assim: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Pessoas sem esperança. Pessoas que não têm esperança, apesar do alerta do Senhor. Eles não deram crédito. Eles apenas matavam os animais e faziam suas festas. E não criam no Senhor e diziam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não existe vida após isso aqui. E os que assim pensam são os mais miseráveis de todos os homens. Então, aqui para concluir, existe também uma outra forma de nós vivermos nesse mundo, sendo miseráveis e sendo infelizes, que é quando nós vivemos pensando apenas nas coisas terrestres. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas a correria do dia, as dificuldades, os problemas, que aqui eu não estou querendo minimizar, porque sei que existem e eu passo por eles, eles sugam, vão nos sugando a ponto de nos preocuparmos apenas com as coisas daqui, seja tentando resolvê-las ou tentando adquiri-las, tentando buscar as coisas daqui, ou tentando administrar o que está bagunçado. Acabamos nos preocupando apenas com as coisas terrenas. Estamos nos esquecendo da vindoura. Confiando em Cristo e sua obra. Confiando em Cristo no que Ele fez, o preço que Ele pagou por cada um de nós. Se assim nós pensarmos, e se assim nós vivermos, certamente nós seremos glorificados juntos com o Senhor, e não seremos miseráveis como todos os homens. Mas se tivermos aquilo que o apóstolo Paulo diz no verso 2: por ele sois salvos, se retiverdes palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Se a sua fé, se o tempo que você está aqui, e se a motivação que faz com que você esteja aqui sentado esta noite, ela estiver amparada no verso 3 e 4, que Cristo morreu segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, você é o mais feliz de todos os homens. Caso contrário, eu tenho que dizer que, se você não crer nisso aqui, é o mais infeliz de todos os homens. Cristo não só para agora, mas para o futuro. E eu não posso, agora me vem à mente, eu não posso deixar de lembrar, para a gente encerrar, daqueles dois malfeitores que estavam com Jesus, mais uma vez. Veja aquela situação. Alguém que pensava em Cristo apenas para essa vida, e alguém que pensava em Cristo na vida futura. Porque os dois fizeram um pedido a Jesus. O primeiro disse: se tu és Cristo, tu não és do Deus, tira-nos daqui, salva-te a ti mesmo e a nós. Em nenhum momento ele fala em reino vindouro, nada, ele quer salvar a sua pele, ele quer sair dali. E o segundo, não. O segundo sabia que ia morrer. E inclusive ele diz para o outro que nós merecemos por estarmos aqui. E ele diz: olha, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Então ele sabia do reino do Senhor. Ele estava confiando no Senhor. Então que esta noite, se você não tem essa confiança em Jesus, se você não crê que Cristo morreu
e ressuscitou para pagar o preço do pecado que você não era capaz de pagar. Faça isso hoje. Caso contrário, você será um dos mais infelizes de todos os homens. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, mesmo com dificuldades, ó Pai, mas ela é capaz de nos transformar. Abençoe cada um dos irmãos que aqui teve a paciência de ouvir, mas que, ó Deus, o Senhor ajude a cada um a viver alegre no Senhor, feliz porque conhecem ao verdadeiro Deus, feliz porque conhecem as Escrituras, feliz porque conhecem e sabem que o teu Filho Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário um preço que nenhum de nós poderíamos pagar, e que com essa morte e ressurreição Ele nos garantiu que voltará e nos levará para si, levará a sua igreja. Nós não somos, ó Deus, os mais miseráveis de todos os homens. Pelo contrário, somos os mais felizes de todos os homens, porque cremos na obra de redenção do teu Filho Jesus. É por isso que nós oramos, agradecidos, em nome dele. Amém.